meia. Você está ouvindo Rádio Sputnik na Metropolitana FM. Manhã em Foco, seu novo jornal da manhã de segunda a sexta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu ontem na Casa Branca o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o ucraniano Vladimir Zelensky em reuniões separadas, marcadas por temas de alta relevância para a segurança internacional. Com Netanyahu, o encontro ocorreu em um momento de divergências entre Washington e Tel Aviv sobre os rumos da guerra na faixa de Gaza, a estratégia em relação ao Irã e a presença militar israelense em territórios considerados estratégicos. Apesar da longa aliança entre os dois governos, diferenças sobre a condução dos conflitos têm ganhado destaque nos últimos meses. Já com Zelensky, o foco foi a tentativa de avançar em uma nova proposta de cessar-fogo entre Ucrânia e Rússia. E para analisar o significado político e militar dessas reuniões e os possíveis impactos no cenário internacional, a gente conversa agora com Felipe Dalcin Silva, professor de Relações Internacionais da UNO-Chapecó, diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia e doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS. Muito bom dia, Felipe Dalcin Silva, bem-vindo mais uma vez à Rádio Sputnik, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, prazer falar com vocês. Felipe, vamos tentar entender esse encontro, né? O que motivou, o que representou e esses dois encontros com o presidente dos Estados Unidos acontecerem num mesmo dia. Perfeito, foi uma conciliação de astros no sentido de que ocorreu o funeral do senador Lindsey Graham, né? Que inclusive estava de visita à Ucrânia, visitou a Ucrânia e teve uma morte repentina. E a gente tem que lembrar que a figura do senador Lindsey Graham é uma figura muito par na política externa dos Estados Unidos, porque ele é, ou foi, melhor dizendo, né, um grande defensor das políticas intervencionistas militares dos Estados Unidos, e ele via que os Estados Unidos deveriam intervir, ser mais atuantes contra a Rússia e também mais atuantes contra o Irã. Então a gente pode chamar ele um dos falcões da guerra dos Estados Unidos, ou seja, aquela elite política dos Estados Unidos que eram favoráveis à guerra. Então era óbvio pensar que pessoas ou entidades, ou até melhor mesmo dizendo, governos como do Netanyahu em Israel e o Zelensky na Ucrânia, que dependem dos Estados Unidos para suas próprias máquinas de guerra, fizessem uma visita ao funeral desse senador e pontuassem estarem a favor da postura desse senador, né? Então foi mais uma conciliação desse ocorrido, né, do falecimento desse senador, e isso evidentemente possibilitou com que esses dois líderes tivessem uma reunião, tanto com o Trump, né, um depois do outro. As reuniões não foram juntas, né, foram reuniões separadas. Se eu não me engano, o Zelensky teve a sua reunião primeiro e posteriormente o Netanyahu teve a sua reunião. O que atrela as duas reuniões é o intuito dos dois países, ou seja, Israel e da Ucrânia, de ter apoio dos Estados Unidos não só financeiro para os seus esforços de guerra e políticos, né, mas também esforços militares. A gente sabe que o estoque de mísseis antibalísticos dos Estados Unidos está muito fraco, está menor do que a metade desde o início do ano, que eles tinham no início do ano, pelo uso dessas defesas antiaéreas nos conflitos no Oriente Médio, com o Irã, né? Então, os dois países procuram apoio dos Estados Unidos para que esse país continue enviando esses mísseis antiaéreos para os dois países. É claro que no caso do Irã também você tem um intuito de alastrar a guerra a um nível maior de escalada com o Irã, né? A gente sabe que o principal artifício utilizado pelo Netanyahu para arrastar os Estados Unidos para a guerra contra o Irã é a questão do eventual programa nuclear iraniano para obter armas nucleares, que o Netanyahu acusa o Irã de estar próximo de ter uma arma nuclear desde 1996, né? Ou seja, há 30 anos que o Irã está há anos ou até semanas de obter uma arma nuclear, então o Irã é muito incompetente, se a gente seguir a lógica do Netanyahu. Então,
esse é o intuito do Irã, de manter os Estados Unidos em guerra com o intuito de Israel de manter os Estados Unidos em guerra com o Irã. Por outro lado, o intuito do Zelensky é obter uma ajuda dos Estados Unidos, sobretudo nos mísseis antiaéreos, porque a força balística e digamos assim, dos armamentos e drones da Rússia são muito potentes e causam severos danos à Ucrânia. Então, a Ucrânia precisa desses sistemas de interceptação dos Estados Unidos para que consiga manter bem o seu esforço de guerra. Agora, apesar do discurso oficial de que a reunião foi positiva, os sinais públicos mostram um certo desgaste, entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. O que explica esse momento de maior tensão entre os dois? Perfeito. A gente tem que lembrar que o Trump ele entra na guerra contra o Irã no começo do ano com informações do Serviço Secreto de Israel, que é o Mossad, de que o Irã estava enfraquecido depois da operação do Martelo da Meia-Noite, que foi realizada no ano passado. Então, acreditava-se que Israel poderia deferir, junto com os Estados Unidos, um golpe final contra o Irã e que seria fácil essa vitória. Porém, esses dados se mostraram errôneos, O Trump, a gente tem que lembrar que ele é uma figura que procura vitórias políticas e talvez envenenado pelo sucesso na operação contra o Maduro na Venezuela, ele acreditava que podia fazer algo assim contra o Irã. Mas a gente tem que lembrar que desde 1979, quando a gente tem a Revolução Iraniana, o Irã se prepara para uma guerra contra os Estados Unidos e contra uma intervenção maior no seu país. Então, foi um erro de cálculo que foi gerado pela falsa inteligência de Israel, e o Trump entra nessa guerra contra o Irã, que a gente sabe todas as reverberações negativas, sobretudo no preço do petróleo e no comércio internacional, pelos problemas que a gente vem vendo no Estreito de Hormuz. Então, ocorreu depois disso um atrito muito grande entre o Trump e o Netanyahu. Inclusive, o Trump chegou a chamar o Netanyahu de louco, E, inclusive, o Trump também avisou o Netanyahu que Israel não existiria se não fosse os Estados Unidos, não estaria vivo, não estaria de pé se não fosse os Estados Unidos. Então, o Trump começou a enxergar a figura do Netanyahu e de Israel de uma figura que vai contra os interesses dos Estados Unidos, porque nos últimos meses o intuito dos Estados Unidos é fazer não só um cessar-fogo, mas buscar um acordo de paz com o Irã, porque essa guerra é totalmente impopular nos Estados Unidos devido aos efeitos da inflação gerada pelo aumento do preço dos combustíveis também nos Estados Unidos, Então, com o Netanyahu, esses são os pontos que a gente tem que salientar. Claro que o Trump ele é um político pragmático, no sentido de que ele tente também tente demonstrar uma relação positiva com Israel. Por quê? Porque se o Irã vê que o Trump tem uma relação positiva com Israel, de certa maneira também força o Irã à mesa de negociações, porque pode ocorrer um temor do Irã que ocorra uma nova aproximação entre Trump e Netanyahu, Estados Unidos e Israel, e que mais ataques contra o Irã sejam proferidos de uma quantidade elevada. E Israel anunciou a criação de uma força internacional de estabilização para Gaza, Mas afirma que vai continuar mantendo tropas no território. Na prática, isso representa uma mudança de política ou apenas uma adaptação da presença militar? Como é que você avalia? Eu acredito que é uma adaptação mesmo. Acho que o teu comentário, Kelly, ele é muito bom, porque o que a gente vê é isso. Israel, ele teve a sua imagem manchada de maneira estrondosa depois das suas operações na faixa de Gaza. Acho que todo mundo viu com um certo medo, até um receio, o que poderia acontecer se Israel continuasse as operações militares, continue operações militares em Gaza, porque o número de mortos é gigantesco. A gente sabe de todas as violações de direitos humanos que está acontecendo agora na faixa de Gaza, e que Israel controla não só o território, mas a quantidade de alimento que entra na faixa de Gaza, tem um controle total no sentido de recursos, no sentido de capacidade de destruição sobre a faixa de Gaza. Então, isso é mais uma demonstração de Israel que ele está eventualmente querendo apaziguar as coisas, melhorar a sua imagem perante a comunidade internacional. Porém, a gente sabe que a real posição de Israel, sobretudo no regime Netanyahu, se a gente pode chamar assim, é expandir o território controlado por Israel
e essa expansão, evidentemente, será sobre Gaza também. Então, é algo que a gente tem que ir acompanhando, mas é só um jogo publicitário de Israel, na minha concepção, para desviar um pouco de todos os horrores que Israel fez na faixa de Gaza. Pois é, Felipe. E você acredita em alguma possibilidade concreta de um cessar-fogo duradouro na faixa de Gaza, ou as condições políticas ainda estão muito distantes disso? Pode ocorrer, né? Então, na política a gente nunca pode dizer nunca, mas a gente sabe que qualquer paz ali na faixa de Gaza e na Palestina, de maneira geral, ela é muito frágil, porque Israel tem uma postura expansionista e aproveita qualquer oportunidade, né? Inclusive tem gente que fala que Israel cria bandeiras falsas, né? Os false flags, que é muitas vezes até mesmo falar que sofreu ataques não tendo sofrido. E o intuito de Israel usar esses atritos, como por exemplo o Hamas ou até o Hezbollah, que é o grupo outros grupos ali do Oriente Médio que atuam contra Israel e atuam contra a expansão de Israel, utilizar esses argumentos para que Israel possa atacar, intervir, ocupar território. Essa ocupação de território muitas vezes se vai no discurso que a gente tem que ocupar território, tem que criar defesas avançadas para evitar que Israel seja atacado, né? Então, sinto me informar, Kelly, que a minha visão, infelizmente, ela não é muito otimista, né? Porque a gente sabe todo o histórico que há no Oriente Médio, a posição expansionistas que Israel atua, sobretudo naquela região da Palestina e ao redor da Palestina. Pois é, e que mensagem política e diplomática esse encontro transmite ao governo iraniano e à comunidade internacional? Perfeito. Eu acredito que o discurso ele é mais no sentido ao Irã, tá? Por quê? Porque, como eu disse antes, Kelly, o que acontece? A gente viu uma clara cisão entre o Trump e o Netanyahu, porque o Trump quer um acordo de paz, quer um cessar-fogo mais duradouro com o Irã, e a gente sabe que Israel atua contra isso, né? Israel quer colocar fogo no circo, como a gente diz, né? Para que a guerra seja contínua no Oriente Médio e que Israel possa, inclusive, aumentar suas forças na região em detrimento do enfraquecimento do Irã em uma eventual guerra com os Estados Unidos. Então, o Irã sabe desse cenário e o Irã ficaria mais tranquilo de uma posição ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel. Porém, à medida que o Trump sinaliza que pode continuar conversando com Israel, pode ter relações boas com Israel, inclusive se reunindo, o primeiro-ministro de Israel, que é o Benjamin Netanyahu, demonstra ao Irã que não é bem assim, que os Estados Unidos pode eventualmente voltar a ter uma aliança e fazer atuações conjuntas com Israel, e isso de certa maneira pressiona o Irã a querer negociar mais com os Estados Unidos, com o temor que no futuro, né, possam ocorrer mais profundas relações de proximidade entre os Estados Unidos e Israel para atuarem contra o Irã. Então acredito que é mais uma cartada do Trump de tentar forçar o Irã às mesas de negociação. E o relacionamento entre Trump e Netanyahu sempre foi considerado bastante próximo, né? Agora, caso essas divergências se aprofundem, quais podem ser aí as consequências para a política externa israelense? Você já até colocou aqui pra gente que o Trump falou que Israel só tem a força que tem devido ao apoio dos Estados Unidos, mas como é que você acha que essa relação pode ficar enfraquecida se houver aí muitas divergências? Perfeito, tende a enfraquecer se, na medida do tempo, os Estados Unidos cada vez mais enxergam que Israel está sabotando os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Porque isso é sabotagem, né? A primeira grande sabotagem que Israel fez contra o governo Trump foi falar que o Irã estava extremamente enfraquecido, que um ataque, como ocorreu em fevereiro, poderia derrubar facilmente o governo iraniano, e que não ocorreu. Inclusive, Kelly, nessa reunião que a gente teve entre o Netanyahu e o Trump, né, acompanhando alguns indicativos, né, de alguns especialistas em Irã, em Israel e Oriente Médio, o que o Benjamin Netanyahu ia trazer de informações para o Trump nessa reunião é que, mais uma vez, o Irã estaria muito próximo de obter uma arma nuclear. Porém, né, aquela coisa,
se toda vez que Israel vem falar com o Trump é para trazer informações que não se mostram necessariamente verdadeiras, isso vai manchando a parceria entre Israel e Estados Unidos. Então, quanto mais o Israel puxar a corda e essa corda não for dos interesses, né? Essa puxada de corda não for dos interesses dos Estados Unidos, que quer apaziguar as coisas no Oriente Médio, sobretudo com o Irã, tende a piorar a relação Estados Unidos e Israel, que é uma relação extremamente importante para a sobrevivência mesmo de Israel e da manutenção das forças de guerra de Israel no Oriente Médio. Então, é isso que a gente tem que analisar, e a gente tem que lembrar que desde as operações, quando elas aumentam o nível das operações de Israel na faixa de Gaza, sobretudo, a imagem de Israel perante a comunidade internacional, inclusive países europeus que Israel considerava como aliados, ela foi manchada, né? Então, isso é bem importante salientar, que ocorreu um severo isolamento de Israel perante a comunidade internacional, visto como um país que quer se expandir e, sobretudo, no sentido de obter mais territórios ali no Oriente Médio. Sim. E no caso da Ucrânia, Felipe, quais são as chances de uma nova proposta de cessar-fogo obter avanços após tentativas anteriores fracassarem? Perfeito, né? A gente tem que lembrar que o Trump, antes de se eleger para esse segundo mandato, falou que acabaria com a guerra na Ucrânia em um dia, né? Então, mais uma falácia, né, para ganhar votos. E eu acredito que muito que o Trump vem fazendo em relação a Irã e a Ucrânia para demonstrar uma certa liderança ao público interno dos Estados Unidos, porque daqui a pouco a gente tem as eleições de midterm, né, que vão decidir a configuração do parlamento americano, e se evidentemente subir um parlamento cada vez mais democrata é pior para o Trump, que ele pode perder governabilidade nos Estados Unidos, né? Então, o que a gente vê, na minha concepção, é uma relação extremamente pragmática do Trump dos Estados Unidos, né, com a Rússia e com a Ucrânia. Por quê? A gente tem que lembrar que, se a gente lê os documentos de defesa dos Estados Unidos, sejam do governo Trump, do Trump 1, do Biden, agora do Trump 2, o grande foco dos Estados Unidos não é a Rússia, não é a Ucrânia, não é o Oriente Médio, é combater a China. Então, os Estados Unidos vislumbram eventualmente uma guerra contra a China. Então, tudo que atrapalha isso é visto como uma maneira ruim para os Estados Unidos. Então, sempre tem um desejo do Trump recriar a política do Nixon, né, que o Nixon realizou de aproximar os Estados Unidos da China a partir de uma cisão dos soviéticos com a China. A gente tem que lembrar que um dos motivos que levou a vitória dos Estados Unidos na Guerra Fria foi que os Estados Unidos conseguiu se aproximar da China, e essa aproximação da China fez com que aumentasse os custos de defesa da União Soviética, e a União Soviética acaba caindo também por causa disso, aumento dos custos militares também nesse sentido. Então o Trump, ele sempre teve uma busca de uma aproximação com o Vladimir Putin na Rússia, e o intuito do Trump com o Putin é se aproximar do Putin, tentar fazer de certa maneira uma aliança Estados Unidos e Rússia para aumentar o estiramento das defesas e dos gastos militares da China, de certa maneira recriar a política do Nixon, né? Esse é o grande sonho do Trump, e a gente tem que lembrar que o Trump sempre se disse admirador do Nixon, né? Então, na minha concepção, quando o Trump ele sinaliza uma aproximação maior com o Zelensky, na verdade ele está tentando chamar a Rússia para mesas de negociação, né? Você falar para a Rússia, escuta aqui, vamos negociar rápido, vamos apaciguar esse conflito na Ucrânia, vamos focar em outros eixos, né? Porque para a Rússia também, se ela se manter muito tempo em guerra, os custos aumentam, né? E também a Rússia se vê muito dependente do mercado chinês, e aquela coisa. Se tu é muito dependente de alguém, sobretudo na questão Rússia e China, em que a Rússia se vê muito dependente economicamente da China, você acaba tendo que dar muitas concessões para esse outro país. Então, para a Rússia também seria interessante, né? Claro, um acordo de paz, ou um acordo pelo menos cessar-fogo com a Ucrânia, porque qualquer guerra ela é ruim, né? Acho que todo mundo aqui concorda que qualquer guerra ela deve ser evitada, a gente tem sempre que buscar a paz, mas também no sentido econômico aliviaria as sanções econômicas sobre a Rússia, né? E também possibilitaria a menor dependência da economia russa da economia chinesa. Pois é, e a escassez de mísseis Patriot e a decisão dos americanos de permitir que a Ucrânia produza parte desses armamentos
mostram justamente isso aí que você está falando pra gente, uma mudança na estratégia de apoio dos Estados Unidos? Você também vê por esse lado? Acredito assim que isso é mais circo para atrair o Trump, tá? Eu sei que muitos dos meus colegas analistas de relações internacionais veem isso como um grande ponto, mas eu acredito que não, tá? Eu sou especialista em estudos estratégicos, estudo guerra em si, né? E a gente sabe que para produzir um míssil Patriot, né, demora muito tempo, anos para produzir, meses e anos para produzir um estoque importante desses mísseis. Então, até tu criar uma fábrica na Ucrânia, até ela começar a funcionar, até que isso seja possível, Kelly, demora anos e anos, pode até durar uma década para tu produzir tudo isso, essa fábrica, esse conglomerado industrial para produzir esse tipo de armamento que é extremamente complexo. Ou seja, na minha concepção, é mais uma demonstração para os russos, para trazer eles para a mesa de negociação, do que propriamente uma política efetiva, né? Então, dificilmente a Ucrânia vai produzir esses mísseis Patriots no seu território. Eu acredito que até a possibilidade ela é ínfima, tá? Porque, mais uma vez, tu tem todo o tempo de construir esses campos industriais para produzir esse míssil, a logística é extremamente complicada e qualquer hora a Rússia pode atracar essas indústrias para produzir mísseis Patriots, né? E claro que também teve o intuito da Polônia receber esses mísseis Patriots para produzir no seu território, né? Mas, mais uma vez, também para a Polônia ela tem que ponderar qual seria o seu interesse de produzir esses mísseis no seu território, no sentido de que eventualmente a Polônia poderia ser um alvo da Rússia, por mais que ela faça parte da OTAN, né? E a gente sabe que o governo Trump não tem uma visão muito próxima da OTAN e vê a OTAN como um empecilho, né? Porque a gente tem que lembrar que a OTAN obriga os Estados Unidos, de certa maneira, a defender os países do leste europeu. Mas qual que é o interesse dos Estados Unidos de arriscar entrar numa guerra nuclear total com a Rússia por causa de países que os Estados Unidos não veem importância política, como o caso da Estônia, Lituânia, Letônia e até mesmo da Polônia, que por mais que seja um país importante, né, não é um país que eu acredito que os Estados Unidos arriscaria sua vida para defender a Polônia, né? Então essas ponderações têm que ser feitas. A gente tem que lembrar que o Trump sempre foi muito crítico ao estiramento da OTAN, que ela começa lá no governo Bill Clinton, e o Trump sempre viu a OTAN também como um certo empecilho aos interesses dos Estados Unidos e desvio dos interesses dos Estados Unidos, né? Então são coisas que a gente tem que ir acompanhando, cara. Certo. E olhando para os próximos meses, Felipe, quais são os principais cenários aí possíveis para o Oriente Médio? Você enxerga a perspectiva de redução das tensões, risco de uma nova escalada militar continua elevado? Olha, eu não sei o que essa é a dizer, pergunta, tá? né? Eu não sei o que te dizer, né? Eu acredito que quem tem muita certeza sobre isso é complicado. Tudo pode acontecer, Kelly. Eu acredito que a gente tem que ser otimista, esperar a paz. Eu acredito que qualquer guerra, qualquer conflagração, ela é negativa. Tem o custo de vidas, tem o custo militar, tem o custo econômico, que ele é muito oneroso. Esses armamentos são extremamente caros. Esse dinheiro que está sendo gasto em guerra por todos os lados poderia ser gasto na melhora da vida das pessoas, né? Sobretudo nos Estados Unidos, que a gente vê que as pessoas estão cada vez mais vivendo uma condição muito ruim. O número de pessoas sem casa, pessoas sem teto morando na rua está crescendo. A gente sabe todos os problemas do sistema de saúde norte-americano. Então esse dinheiro gasto em guerra poderia ser gastado em benesses para a população norte-americana. Mas a gente não pode cravar nada, tá? Porque pode acontecer tanto um apaziguamento quanto uma futura escalada. Mas a gente vê que as relações elas funcionam como um efeito sanfona, né? Uma hora tu tem um certo apaziguamento e uma hora tu tem uma certa tensão, e até mesmo do Trump com o Zelensky, né? A gente vê uma aproximação, depois um afastamento. Uma hora ele declara que a Ucrânia é um empecilho para os Estados Unidos, uma hora ele demonstra uma certa aliança com a Ucrânia. Uma hora ele elogia o Putin, uma hora ele solta argumentos ácidos contra a Rússia, e a mesma coisa com o Irã, a mesma coisa com Israel, né? O Trump ele vai tentando, como um jogador de pôquer, fazer certos blefs, chamar todos esses países para a mesa de negociação, mas a gente tem que ponderar que isso pode eventualmente dar certo ou não, né? São jogos políticos extremamente complexos, né? Então a gente não pode cravar nada, né? Os cenários, eles são, diria para você, são cenários que a gente poderia fazer 100 mil, 500 mil cenários, e a gente poderia, mesmo fazendo essa quantidade de cenários, não acertar nada.
É verdade, Felipe. Bom, a gente vai aguardando aí os próximos cenários, né, para poder trazer aqui informações na Rádio Sputnik, e agradeço, segue acompanhando, agradeço demais a sua participação com a gente aqui no Manhã em Foco. Felipe Dalcin Silva, professor de Relações Internacionais da UNO Chapecó, diretor de pesquisa do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia e doutorado em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS. Muito obrigada, Felipe. Um bom dia para você e a gente espera contar com as suas análises por aqui numa outra oportunidade. É um prazer sempre conversar com vocês. Parabéns pela excelente cobertura dos fatos internacionais e nacionais. Muito obrigada. Bom dia, Felipe. 8h38. Você já conhece o canal da Sputnik Brasil no Telegram? Lá você acompanha notícias em tempo real, transmissões ao vivo e vídeos que movimentam a web. É buscar Sputnik Brasil e se inscrever. Participe da programação da Rádio Sputnik Metropolitana. É só mandar mensagem.